E o novo reforço do Atlético desembarcou aqui em Confins na manhã desta terça-feira. Era por volta de 7h30 da manhã, quando o Alexander chegou aqui no terminal de desembarque de Confins, falou um pouquinho com a imprensa e, claro, está muito animado para defender o seu novo clube na sua carreira. Ele foi revelado pelo Fluminense, vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita, jogou ao lado de Roberto Firmino, mas acabou perdendo espaço entre os titulares. Agora ele chega, volta para o Brasil e chega em Belo Horizonte para defender a camisa do Galo. E se diz muito animado, se colocou à disposição do técnico Cuca e falou um pouquinho também sobre as características dele dentro de campo. Fico feliz demais de poder estar agora defendendo o Galo. Eu vou fazer os exames, eu não sei se vou estar apto para jogar, mas vou estar à disposição do treinador. Ele me ligou, fico feliz demais de trabalhar com o Cuca, um grande treinador, e fico feliz demais por essa etapa. Alexander, chegando no Galo para uma posição que o Galo está muito carente, que é de volante, como é que é isso para você? E se caso estrear na quinta-feira, tem um gostinho especial jogar contra o Flamengo no Maracanã? Com certeza, jogar contra o Flamengo é sempre algo especial, que é grande jogo, e acho que eu gosto bastante de grandes jogos. E sim, eu já falei com ele que posso jogar em outras posições também, e isso é a posição que eu fico mais confortável para poder jogar. Alexander, aproveitando falando sobre isso, fala sobre as outras posições que você pode jogar também. O que o torcedor pode esperar ver em campo? Que ele precisar. Eu com o Diniz joguei em todas as posições no Fluminense, mas que ele precisar eu tô apto para jogar. Olha a imagem do estilo do sujeito. Estileira. Doutor Elton Novaes, você libera ele, você libera o homem para jogar na quinta-feira, doutor Elton Novaes? Liberar para jogar na quinta-feira. Você que é o médico? Boa tarde para todo mundo, né? Vamos pensar, ele não joga desde maio. Ele não joga desde maio uma partida oficial. Ele estava de férias. Será? A vontade dele é essa, o desejo dele. Que legal que ele chegou com esse ímpeto, com essa vontade. Mas, fisicamente, eu não posso acreditar que ele desempenharia um ótimo papel. Então eu acredito, eu sou o Elton, tá, gente? Eu não sou o Cuca, nem o departamento de futebol. Elton, não sou o doutor Elton. Não sou o doutor Elton. Mas eu acredito que o Atlético vá para essa partida contra o Flamengo na quinta-feira com os jogadores que ele tem à disposição. Que ele tem à disposição para a partida. O Alan Franco, o Fausto Vera, enfim, são esses jogadores, Gabriel Menino, que devam aparecer no time titular do Atlético. Eu vou pela coerência do Cuca e pela sabedoria dele também, que ele vai colocar em campo esses atletas. Galante, eu quero que você se manifeste. Você não provocou? Você não ficou provocando todo o pimpão aqui, o Eltinho? Então se manifeste aí. Daqui a pouco você tem informação, hein? Tem jogador de saída do Atlético. Mais um. Daqui a pouco o Galante vai confirmar a informação. Se quiser confirmar agora para não dormir com picolé no bolso, já manda bala. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos de casa. Olha, o jogador chegou e falou que está à disposição, mas tem que passar pelos exames, a gente tem que entender. O Elton, nesse caso, o doutor Elton tem toda a razão, né? Jogou em maio, é um jogo hiper competitivo. O atleta treinou pela manhã, então ele não participou do treino de hoje. Vai fazer exames hoje, vai treinar só amanhã e aí o Atlético viaja. O Cuca, inclusive, não participou do treino hoje, porque devido ao falecimento do irmão dele, ele está em Curitiba, chega hoje à noite, só vai comandar o treino de amanhã. Eu acho muito precoce o Alexander chegar e com um treino, essa questão toda, ele já ir para o jogo. Não, sinceramente, não acredito que ele vá para o jogo, apesar da necessidade do Atlético. Mas pelo que a gente viu até no último jogo, em que teve ali o Fausto Vera e o Alan Franco, que no meu ponto de vista foram até muito bem, eu acho que o Cuca vai repetir isso. Então, não vejo para esse jogo. E tem outro detalhe, também tem que aguardar chegar no BID, tem que estar inscrito no BID, né? Isso tudo. Bom, não acredito que para esse jogo ele vai ser relacionado. No BID, Breno, ele tem até 19 horas de amanhã para poder estar apto a jogar no jogo contra o Flamengo. Até a inscrição é tranquila, que tem até dia 3 de outubro, né? Pode não, escrever jogadores para jogar, né? De outubro, para jogar na inscrição da Copa do Brasil. Então, assim, mas eu acho que é muito precoce. Então, não estou acreditando. A informação é porque nosso amigo Lucas Tanaka trouxe a informação e eu confirmei com pessoas do Atlético que procede. Né? O Rômulo já viaja agora à tarde, o zagueiro Rômulo, para Portugal. Ele vai ser emprestado por um ano para o Sporting B, vai com passe pré-fixado. Então ele tinha aquela situação de 2 jogos. Não, o valor eu não consegui descobrir. Mas que a opção foi pelo Sporting B, que está na segunda divisão, né? do futebol português. E fica lá durante um ano e, se for bem, passo pré-fixado. A proposta do Santa Clara era €500 mil por 50% dos direitos econômicos na opção de compra.
Meio milhão daí, algo próximo de 3 milhões de reais. Ou talvez um pouco mais do que isso. Eu, honestamente, acho que o Rômulo valeria mais. E o Atlético tinha aceitado também a proposta do Santa Clara. Acho até que ele poderia ser mais útil aqui, tá, Thiago? Acho que ele poderia ser mais útil aqui, mas Também, não sei. concordo. Acho que o jogo, não sei se teve algum peso, apesar do jogo do Palmeiras ele entrou e não foi bem. Não sei se isso também teve algum peso, né? Mas acho que o recorte é muito pequeno para isso. Né? Ele fez muita coisa ano passado, mas não vinha sendo utilizado. Você até chegou a comentar ontem de proposta pelo Igor Rabelo. Se você libera o Igor Rabelo hoje, para mim, o próximo da lista para poder ser como opção seria o Rômulo. Eu acho que ele estaria na frente de Ivan Roman, estaria na frente de Vitor Hugo. Agora, você libera o Rômulo, eu acho que aí você tem que segurar o Rabelo, minha opinião. Só que é o seguinte, cara, o Ivan Roman, o Atlético tem que ter muito cuidado para não queimar o garoto. Sim. Tá? Porque o Siga, não foi o Siga que trouxe? Foi. Foi indicação do Siga. Então o Cuca tem que botar para jogar quando for possível e preciso. Não dá para queimar o jogador. Tipo assim, não tá aqui, tá tudo bem. Eu vi que foi perguntado lá no Maracanã no domingo, depois do jogo. O rapaz da imprensa, qual é a inclusive, resposta estrangeiro, protocolar, né, do Cuca e tal. E outra coisa, o Balu já falou aqui 200 vezes, sabe? Quem pediu o Caio Paulista foi o Cuca, né? E quem pediu o Vitor Hugo foi o Cuca. E quem, por exemplo, ele pediu esses jogadores, ele meteu o Rômulo no jogo contra o Palmeiras, o Rômulo errou, agora pintou o negócio. Então tem que botar pra girar, não tem jeito. Porque é o seguinte, você não pode queimar os meninos, no caso o Ivan Roman que eu citei, e os que você pediu, você precisa botar pra girar. E ele não tá confiando nos caras, Valor. É isso, HG, boa tarde pra você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. E assim, as oportunidades pro Rômulo esse ano foram só na podre, né? Essa que é a grande verdade. Esse ano, então, o jogador vai rodar, né? Vai pegar experiência aí no futebol português. Vejamos, tenho curiosidade depois, com certeza os amigos já estão trabalhando nisso, de ver qual que foi o valor fixado, né? Porque é mais um jogador que o Atlético cria com boas possibilidades e que acaba em um ano tendo espaço. O ano passado ele teve mais espaço com o Milito e esse ano acaba não tendo. Eu até na minha escala de sucessão ali de oportunidades, ele estaria à frente do Igor Rabelo, mas a gente tem que respeitar sempre aquilo que acaba por fazer a escolha o técnico de cada time, no caso o Cuca com relação ao Atlético. A respeito do Alexander, né? Jogador que não joga há um bom tempo, assim, mais bizarro do que o Fausto Vera estar treinando à parte e virar titular 2 jogos, não é se ele for inscrito e estiver relacionado, tá? Para mim, pelo menos. Não estou normalizando. Acho que o processo ideal seria o jogador conseguir treinar. Provavelmente a informação que trouxe o Breno é de que talvez ele não consiga realizar nenhum treino. E a necessidade do Cuca é grande demais, né? Principalmente quando ele vê que não está conseguindo contar com gente que deveria sair do banco e contribuir. Então, às vezes, na conversa, não sei, jogador, ele apesar de jovem, já tem uma experiência, disputou Libertadores, né, um cara bem... E ganhou Libertadores com o Fluminense. De repente, na conversa, professor, passou nos exames, de repente posso ajudar aqui 20, 25 minutos, Elton. Repito, não estou normalizando, não é o caminho que eu gosto, mas pensando na necessidade do Cuca e do que já aconteceu, repito, não é mais bizarro ele ser relacionado do que o Fausto Vera pular de estar treinando a parte para o time titular. A discussão é justamente isso. Já aconteceu algo tão bizarro quanto foi a entrada do Fausto Vera, e ela foi importante para o Atlético. Acabou que foi importante para o Atlético, mas é bizarro. O Fausto Vera, ele fala na entrevista para o Breno Galante, que estava lá no jogo contra o Bucaramanga, que ele estava treinando em separado. Ele nem estava participando das atividades junto com os outros colegas. E ele foi o titular de um jogo decisivo do Atlético. Ponto. O Atlético já fez algo bizarro. Para mim é bizarro. Desculpa. Para mim é bizarro. Fez algo bizarro. Algo bizarro pode acontecer. O Alexandre passa nos exames, é aprovado, tá? Viajou com a turma e aparece no jogo. Eu estou no lugar do Cuca. Alexander passou pelos exames, mesmo com a falta de ritmo. Converse com o jogador. Ele fala assim... Com a questão física dele também, eu posso te ajudar aí 20 minutos. Eu relaciono. Eu não estou falando que eu vou utilizar desses 20 minutos, porque, digo, dentro do que eu acho ideal, não seria nem se pensar em colocar o pé no Rio de Janeiro, tá? Sim.
Tem um corte rolando aí na internet. Sabe aquele programa da TV Gazeta lá de São Paulo, Mesa Redonda? Sim. O Miller é um dos comentaristas lá. Tem um corte girando do Miller que ele fala assim: eu não acredito na ciência. Quem decide se vai jogar ou não é o jogador. Não é o departamento de fisiologia e não é o treinador. Aí eu lembrei do Valu na hora. Porque o Valu falou comigo assim... O Valu não acredita na ciência. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. É que o Valu defende que quem controla... É o treinador. É o treinador, né? Se vai escalar ou não. É que tem uma discussão diferente. A gestão dos minutos. É isso que eu ia falar agora. É que um dia o Valu brigou comigo, eu tava falando assim, quem escala... Quem diz assim, ó, o Cuca, pode escalar o Valu, ele está pronto. Valu, você está pronto, Valu? Sim, então eu vou escalar. Aí a decisão, quem define é, primeiro, o departamento de fisiologia, diz que está pronto, o atleta diz que sim, o treinador escala. E o Valu fala, o controle dos minutos, então são coisas distintas. Distintas. Obrigado, dos minutos. Tá legal hoje. Não, é porque nós já discutimos sobre esse tema com 2 pontos diferentes. Mas hoje tá legal, eu hoje expliquei você tá agora. falando da real. Não, eu expliquei agora, que você teve dificuldade para explicar. Aí, o que acontece? Aí o Miller diz assim, quem decide é o jogador. Do Alexander chegar pro Cuca e dizer assim, não, eu não estava treinando, mas estou me sentindo bem, eu quero ir pro jogo. E aí, o Cuca escala? É esse que é o ponto. Você escalaria? Se o jogador me fala isso, por que eu vou... Então você também não acredita na ciência? Eu acredito na ciência. Para mim, é ciência. Negacionista. Mas no caso do Alexandre, eu acho diferente, Thiago. Porque você não tem nenhuma análise para fazer em cima. O que eu disse aqui que é anti-ciência? Olha, que o jogador que decide. Não disse que o jogador decide. Porque a ciência mostra que o jogador... A ciência está te mostrando que o jogador, sem treinamento, sem preparo, não estaria apto. Mas você está dizendo que se ele disser que pode jogar, ele vai jogar. Nós fomos então você logo está apoiando o Miller. Não, nós somos especialmente específicos nesse caso. Nós estamos falando do Alexander. Colocaria? Se ele disser que aguenta jogar 20, 30 minutos, colocaria. Não como titular, mas colocaria para jogar no final da partida, 20, 30 minutos. Porque para mim é o setor que o Atlético tem mais carência hoje. Só por isso. Mas nada anti-ciência, pelo contrário, se lá na ciência está dizendo que o jogador tem um problema muscular, para mim, por mais que esse jogador diga eu quero jogar, ele não tem que jogar. Negacionista! Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui, informação. Espera aí. Tá, vamos lá, vamos por parte. Eu perguntei para uma pessoa do Atlético aqui o seguinte. Fulano, os pagamentos prometidos serão feitos nesta semana e a promessa era de fato para essa semana, porque a semana termina no sábado, né? Sábado. Domingo é o primeiro dia da semana, você concorda? Concordo. É uma merda, né? Que é na segunda, na verdade. Mas a gente concorda. Não, chama segunda. Mas enfim, aí eu perguntei aqui, sobre Paulinho e Renier. Aí a resposta que eu obtive agora. Eu faço a solução do povo. Atenção. Vou colocar mais umas coisinhas para a gente dar a informação, você não quer saber. Era o tema do Alexandre ainda, mas está tranquilo. Alexandre. É bom, vai lá. É bonzinho. É bom. Aqui, ó. Aí, sobre a questão dos pagamentos, ele não conseguiu me confirmar e tal. Mas, a questão do Paulinho... Quem disse que o Paulinho, que o Vasco estava dificultando? Foi você? Não sei quem foi. Mas, enfim, que o Paulinho viria para a base, é um jogador ainda de base, que viria para a base para ser preparado, e que o negócio envolvendo o Renier está sendo tratado agora, inclusive. Não sei se alguém deu isso, estou falando da atualização. Alguém deu isso? Não. Não, né? Pois é. Porque a gente está no ar desde 11 horas da manhã. Às vezes alguém deu isso aqui. Não. Daqui a turma fica aí. Já não para, né? Então, agora o Atlético está tratando, nesse exato momento, sobre a questão do Renier. Eu acho que esse negócio vai virar. Também acho. E acho que esse do Paulinho também vai. Que o Vene Casagrande, inclusive, me diz que esse Paulinho é um jogador que ele, Vene Casagrande, gosta muito. Fala assim, esse menino tem potencial, o Atlético está contratando um bom jogador. Eu até, passou de liso, devia ter perguntado isso hoje, pessoal do Atlético, não sei se você tem informação de como é que está o estado da renovação do Saravia. Porque no começo a coisa estava meio... Eu até tô atrás disso. Ela deu uma emperrada, porque o contrato do Saravia termina no final do ano. Isso pode ser, de repente, até um movimento, já pensando de repente, o Saravia não renovando com o Atlético no final do ano, né? Ele já podia, inclusive, assinar um pré-contrato agora. Você já trazer o garoto, ele fica na base e já pensando numa situação para utilizar no ano que vem no profissional, se caso o Saravia não renovar com o Atlético. Eu até acho que o Saravia é muito útil ao Atlético. É uma peça que não falo como titular. O Natanael, para mim, está bem, mas você tendo os dois ali na posição, acho que o Atlético está bem servido.
mas numa situação do Saravia não entrar no acordo com o Atlético, eu acho que o Atlético já trabalha aí numa situação que me agrada, porque um garoto de 20 anos que pode vir e poder participar aí do grupo, não só ele, né? O próprio Alexander, 21, Renier, 23, essa oxigenação que o Atlético precisa aí de baixar a média de idade, isso tem me agradado muito, esse perfil de jogadores que o Atlético está buscando, né? Para poder compor o elenco. Então eu penso que depois se o Thiago puder ver aí, eu vou também tentar ver essa questão do Saravia. Aqui, né? só voltando um pouquinho na questão do Alexander, que a gente falou uma coisa muito importante na rádio, eu acho que ela é importante para a nossa audiência rotativa. O Alexander, ele sofreu uma lesão no joelho em 2023, jogando contra o Cruzeiro, aqui no Mineirão. Foi uma lesão grave. E depois que ele volta, ele não volta com o mesmo ímpeto que ele tinha na equipe do Fluminense, naquele recorte anterior. Mas é um jogador de muita qualidade, jogou muita bola, tanto no meio-campo ao lado do André, ele fazia o meio-campo ao lado do André, tanto quanto na lateral esquerda, quando ele substituía o Marcelo. Então, o Marcelo, ele precisava rodar mais, né? Ou quando até o Marcelo passava mais à frente. À frente também, Isso, fazia uma dupla, né? Isso, ele Marcelo. segurava na esquerda e o Marcelo virava um avançado. Foi um jogador que marcou um gol no Flamengo, naquela partida que o Fluminense vence por 4-1 na final do Carioca de 2023. Então é um jogador que apareceu muito bem no Fluminense. Na Arábia ele não foi tão bem, não teve a sequência que ele esperava ter, por várias questões. E o que aconteceu lá não é que vai acontecer aqui também, que não vai ter o desempenho abaixo. Eu espero e acredito que a gente vai ver, sim, o Alexander, que jogou no período bom de Fluminense, mais confiante, voltando ao futebol brasileiro, tem só 21 anos. O acordo dele de questões de valores é um valor que chamou minha atenção. O Atlético colocando 6 milhões e meio de euros nessa contratação. Então já vê algumas mudanças no Atlético. Para esse jogador vir, existiram garantias, né? O Atlético está se movimentando, está prometendo pagar tudo até o final da semana agora, né, Everton? Isso. Final da semana agora. Então é o Atlético tentando mudar o rumo dele, principalmente em cima das notícias que acompanhamos na semana passada. 8 dias hoje, Elton. 8 dias hoje. 8 dias, né? 8 dias do caos, né? Foi terça-feira passada, né? Terça-feira passada, então tá aí. Então é um momento diferente. A gente que deu tanta notícia pesada do Atlético na terça-feira passada, hoje a gente está vindo aqui para falar a respeito de contratações que estão envolvendo muito dinheiro. Uma outra coisa, a equipe da Arábia comprou os 85% que ela tinha do Alexander em agosto do ano passado e ela investiu 9 milhões de euros para a contratação desse jogador. Então tá aí, menos de um ano depois, o Atlético está buscando ele por um valor bem inferior. Eu só espero que o Atlético, no caso do Alexander, uma coisa me preocupa, porque ele já jogou de lateral esquerdo. Pode acontecer de chegar uma proposta pelo Arana. Gente, se chegar uma proposta pelo Arana, e aí eu vou dar a minha opinião aqui, eu acho que o Atlético acaba vendendo o Arana. Eu acho que 8 milhões de euros, eu acho que vende. Eu acho que vende. Aí, Atlético, busque um lateral esquerdo. Depois Quem? não vem. Quem? Não, Quem? aí Quem? é o problema do Siga, o problema do Atlético lá da turma de lá. Siga ainda? Ainda tem isso? Só não vem com esse papo depois de fazer o que fizeram com o Rubens, com o Alexander. Aí contrata o cara pro cara ser volante pra resolver. Não, mas o cara pode jogar de lateral. Aí você começa a ver o Alexander jogando de lateral esquerdo. Até porque você acha que o Fausto Vera útil, então dá pra usar o Fausto Vera de volante e o Alexander de lateral esquerdo. Eu até acho que eles não farão isso. Eu acho que eles vão colocar o Scarpa de lateral esquerdo. Mas eu acho que a necessidade é você trazer um lateral. Se você vende o Arana, cara, você tem que ir no mercado automaticamente e contratar um lateral esquerdo. Esse negócio de ficar improvisando não dá. Eu acho que o Atlético já passou dessa fase, aconteceu várias vezes ano passado, mas, gente, não dá. Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer. É o que você faria, não o que você acha que o Atlético vai fazer. Ok. Você venderia? Venderia. 8 milhões de euros? Agora? Venderia. Agora? Cara, eu não venderia. Eu venderia. Deixa eu te falar. Eu venderia. Eu também não. Pela situação. Esportivamente, não. Aqui, ó, pela situação financeira, esportivamente, eu não posso falar só de esportivamente. Lógico, Eu tenho que acabou. falar pelo que estão me vendendo da situação financeira do Atlético. Pelo atraso de salário, por tudo. Resolve vender o Arana daqui até o final do ano? Mas peraí. Vocês estão borrifando na opinião do cara. Deixa o cara falar. Não, o Breno- Depois vocês O falam. Breno tá Cada muito um vai ter o sentido. seu Então tá, espaço. quando ele estiver falando, eu não vou pro debate com ele mais. Então tá muito sentido. Ninguém deixa Mas você eu- falar. você Você já sentido reparou demais. que há uma perseguição Tá com você muito no sentido. programa? Não, as pessoas podem debater comigo desde quando eu coloque minha opinião. É lógico, eles não Se eu estão não deixando. colocar minha opinião, como é que você pode Não, debater? pelo início dela, a gente já percebeu o que a gente vai fazer. Não deixar você falar. Eu acho que o Atlético assim, você não venderia. pode fazer isso. Eu acho que o pelo Atlético
realmente Difícil da venderia. opinião. Eu acho que hoje o Arana, pela situação que ele vem de 3 lesões, né? O Scarpa, nesse último jogo, ele mostrou que foi muito mais útil do que Ele o Arana acabou de falar que não é pra fazer improviso. Ele quer o Scarpa na lateral esquerda. Peraí, pô, deixa ele falar, Elton. Pô, Elton, você tá insuportável, Não, mas cara. você tá chato demais. Você é Muito advogado obrigado, do Breno você tá me agora? ligando. Não, você tá Pô, insuportável. todo mundo- O Elton hoje tá todo mundo interrompe Eu todo vou mundo aqui resumir, na eu tô TV. falando, eu não vou colocar É, argumentos, todo não. mundo interrompe todo mundo aqui na Beleza. TV. Eu não cara. vou colocar argumentos porque eu não preciso. Eu venderia o Arana, ponto. Acabou. Pronto, venderia. Tá, Pronto, acabou. legal. Eu venderia o Arana. Você venderia? Não venderia. Nesse momento, não. Eu esperaria a virada do final do ano. Mas virada e aí do sim. final do ano, que garantia você tem que vai pintar uma proposta de 8 milhões de euros. Aí é questão do diretor Superior de futebol. ao- à Aí é proposta questão que do você pagou. Aí é questão do diretor Não, mas de você é futebol. o diretor de futebol, você está dando a sua opinião. Não, Então é o eu, Atlético eu faria. como diretor Você de como futebol, diretor de eu futebol. como diretor de futebol, eu amarraria uma negociação para entregá-lo no final do ano. Não, ninguém vai fazer isso, meu querido. Mas Paga agora essa eu, aí. Tá de brincadeira, Então eu não sou o diretor eu, de como futebol. Breno, eu amarraria. Eu vendo o Arana e já vem automaticamente um outro lateral esquerdo. Pronto. Não, Mendigo, se sou diretor do Atlético, sabe o que eu faria? Fernando Quer de saber? Mendigo. Posso te falar? O que eu faria? O Spartak ligou. Pô, manda a proposta. Mandou. Ligou. Tá no Veio. e-mail. Você, Spartak, paga à vista, eu te entrego daqui a um ano. Ué, do Aí jeito que vocês é estão ótimo, querendo fazer é é uma ótimo, delícia. é ótimo. Só que você acha que lá na Rússia todo mundo é tonto, né? você tá debochando do cara. Peraí, aliás, lá na Debochando da Rússia, opinião do lá na cara. Rússia não tem tonto, né? Que o Capelanes comprou um Maine Coon lá, que é aquele gato desse tamanho assim. Sei. Aí chamou a russa no WhatsApp. E aí, tô conversando com a russa, né? A senhora Morozovski lá. Aí pagou a russa, foi lá buscar o gato, chegou lá, cadê a casa? Cadê a russa? Cadê caiu na o pegadinha do gato? malandro. Não existia nada. O WhatsApp sumiu, a russa sumiu com os copos do Capelanes, ele perdeu o dinheiro e perdeu o gato. Que loucura. E você, diretor, venderia ou não venderia? Não venderia não. O Atlético está precisando de 2 primeiros volantes há 7 meses e não conseguiu trazer nenhum até agora. Então perder o lateral esquerdo. Tá o Alexander Arana, aí, você não tá sabendo? Ele é lateral? Ele é Foi lateral? contratado Não, tô falando de como volante, que lateral? você falou que não trouxe. Não. Primeiro volante, o Alexander joga. Então tá bom. Então, assim, eu não venderia esportivamente pensando. Deveria ter o Caio Paulista, né? Que foi contratado para ser lateral esquerdo, um cara hoje que não consegue ser utilizado. Então, pensando no aspecto esportivo, pode ser a última grande proposta a chegar para o Arana? Pode, pela idade. A cada ano que passa, o mercado europeu vai fechando mais para os jogadores, conforme a idade. Isso aí é uma questão do mercado. Mas eu acho que o Atlético tem que pensar muito esportivamente daqui até o final do ano do que ele pode e precisa buscar. O Alexander chega para jogar de primeiro volante, Paulo. Deixa eu falar um negócio. Chega pra E jogar nem de por primeiro isso eu tenho que volante. achar Não, que ele é não, o primeiro eu sei, volante. mas ele chega pra As jogar de primeiro características volante. dele no Fluminense, mais um segundo volante. Porque o se primeiro você era o pega, André. inclusive, Era o André, o mapa de calor dele no último clube que ele passou lá, Tem ele joga pique, como tem 12 pique para jogos. fazer, mas não é Vocês de não- origem. Vocês não me perguntaram, não? Mas Eu também- vou te perguntar, Thiago, eu quero saber o que você faria. Eu venderia o Arana, cara. Boa, garoto. Sabe por quê? Não, Nós, não, cara. não é porque eu tô do seu lado, não. É porque... Tô cagando de estar do meu lado. Tô cagando de estar do meu lado aqui. Até porque, se você está do meu lado, eu fico incomodado. Porque é sinal que eu tô Vai errado. deixar eu falar? Não vai dar piti igual você fez quando o Breno queria falar, não? Na cara não, Thiago. É, não tô do seu lado, não. Cara, eu honestamente não acredito mais no projeto esportivo do Atlético 2025. Não acredito. Mas você elogiou agora na rádio lá que o Atlético estava se movimentando bem no Eu acho que mercado. as contratações Mas como é que você são boas. critica tudo? Mas peraí. As contratações são Peraí. boas. Nós precisamos entender. Hoje eu não vou gritar com você, Nós HG. precisamos entender. Eu não vou gritar Afinal com você de hoje. contas, você Se que você elogiou... quer que eu grite, eu não vou Atenção, gritar. você que estava Mas você vai me vendo deixar pelo falar. YouTube Mas eu vou agora há brigar até pouco. o fim pelo meu direito de falar. Ele elogiou Eu o vou Atlético brigar no até o fim pelo mercado, meu direito de elogiou falar. o Paulo Brax e agora está criticando. Então, Não, peraí, não estou criticando deixa eu o Paulo tentar Brax. entender qual é o Thiago Fernandes. É o da rádio ou da TV? Eu sou o único Thiago Fernandes. Estou na rádio e estou na TV. Só tem um. Mas Mas para de ver esses voltando... vídeos aí, irmão. Que isso? Mas voltando, HG. Deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver o que Sobre... Mas não vai deixar eu falar. Peraí, cara. olha aqui. Não vai deixar eu falar, meu. Que site é esse, irmão? XNXX? Não, Peraí. Minha sobrinha mandou Peraí, uma pô, foto. peraí. Minha sobrinha mandou uma foto. XNXX. Minha sobrinha mandou uma foto. Que me é assistindo isso, o programa, pô. Deixa Ô, eu acessar eu vou aqui. aproveitar e mandar- XNXX. Mandar um abraço aqui. Informação, chegou. Vai, então pode ler a informação aí primeiro. Ó, perguntei para uma pessoa aqui sobre o Rabelo, né? Porque Como os saiu. negocinhos, as movimentações, e sobre a questão do Vera e se o Spartak havia até o momento, às 13 horas e 26 minutos, se o Spartak havia feito algum movimento de proposta.
E essa pessoa me respondeu aqui que por hora não tem nada de proposta, nem pelo Igor Rabelo, nem pelo Fausto Vera, e o Spartak ainda não enviou a proposta pelo Arana. Proposta, né? Agora, sapear, ligar e ficar perguntando, obviamente, pelos 3 jogadores, isso existe. Mandar um abraço só pro Rafael da R3 Produtora que tá acompanhando a gente aí. Tamo junto, Rafa. Mas, voltando, HG, o ponto é só que, cara, hoje, no meu entendimento, o Atlético não vai brigar por títulos. Eu não consigo ver o Atlético hoje, por toda a questão do elenco, por tudo que aconteceu durante essa temporada, brigando por títulos. Então eu não consigo, assim, sinceramente, pensar que o Atlético tenha que, nesse momento, raciocinar do ponto de vista desportivo. A questão financeira está gritando no Atlético. Ela é urgente no clube. E como ela é urgente, o Atlético tem que priorizar isso mesmo. Pagar todo mundo em dia, deixar tudo certinho, tudo quitado. Depois que tudo quitado, aí o Atlético volta a pensar Mas tá contratando, você tá sabendo? Tô sabendo. Ah, tá. Mas o Atlético está pagando um jogador dos que ele está contratando. Um jogador ele tem que pagar, que é o Alexander. O Atlético não teria que pagar o Reinier, seria numa parceria com o Real Madrid. O Atlético não teve que pagar o Biel, que é um contrato de empréstimo gratuito. Então, eu honestamente pensaria, nesse momento, num ponto de vista financeiro, que eu acho que é o mais importante para o Galo hoje. O Galo, por mais que contrate, eu não consigo crer e ver hoje esse elenco do Atlético brigando pelo título ou por títulos. Talvez uma classificação na Libertadores. Thiago, é importante brigar por outras coisas que, assim, que não sejam... Mas eu acho que mesmo vendendo o Arana, você tem condição de brigar por uma vaga na Libertadores, cair para os 6 primeiros colocados. Olha só, Não se tem o mais, Atlético... não tem mais não tem. Eu não estou falando que ele é o fundamental. Eu só estou tentando não imaginar um cenário de Eu te causar entendo. mais desequilíbrios para o você time. não concorda Eu sei que- que o Arana de abril para cá menos jogou do que jogou. Isso. Eu sei, mas eu estou pensando numa recuperação e de não causar Mas você não mais acredita um que diante de desequilíbrio. tudo que aconteceu, é difícil a gente ver, olhar para esse Atlético e cobrar ambição? Eu não consigo. Eu, honestamente, e aí falo da minha parte, tô falando só por mim mesmo. Thiago, mas vamos eu lá. não consigo O cobrar uma elenco em ambição dos si, caras. eu não consigo olhar para esse elenco e falar assim, meio de tabela tá bom. Eu não consigo, Não, desculpa. mas o que eu tô Você falando é entende qual- brigar por uma Libertadores. Por mais que o Arana saia, eu ainda acho que o Atlético tem Você condição de ainda brigar acha? por uma Libertadores. É porque eu acho que Mas se desequilibra-se Eu mais desequilibra ainda. muito, Thiago. ele Você não não tem o joga. Rubens mais. O time já desequilibrado. Dá uma olhada. Então, mas ele volta agora, nos segundo números- informações do Breno mesmo. Nos números do Arana e qual que é o número de jogos que ele muito disputou. baixo na atual Eu temporada. acho o Arana Muito um baita baixo. lateral, gente. Isso Muito não, baixo. isso, pra mim é indiscutível. Principalmente Pro caiu de nível do produção, nosso né? futebol. Não, a questão não é nem cair de produção, Mas não. caiu, não. não caiu. O ponto é que ele não tem jogado. Ele tem eu não jogado, posso fazer HG. conta com um jogador que não tem feito, gente, eu tô dizendo sei o lá, seguinte. fez 15 jogos no ano. Pega pegar aquela agora. lesão. Eu vou dar um dele, exemplo. Ele não O Breno, voltou a eu ia jogar. contestar o Breno no negócio, mas hoje eu tô com um Aqui. pouco de preguiça de brigar. Não, Ô, Mas Thiago, o Breno falou um você, negócio Thiago, que é do... 22 jogos na 22 temporada. jogos. O Breno falou sobre o Sarabia ser útil. Aí eu tive a curiosidade de pesquisar quantos jogos o Sarabia fez. Ele fez 16. Ele disputou 592 minutos na temporada. Ele não é útil. Mas aí tem mais a Ele ver não com é útil. opções do técnico. Mas ele não é porque útil. o Natanael tá resolvendo nada, o problema. porque Ele do não é nada útil. contra o Flamengo, o Cuca achou que era uma boa colocá-lo É que ali. assim, E ele tem correspondeu dois, pra mim. tipos, tem dois tipos de utilidade, né? O cara que não joga e por isso ele não é útil. Esse cara não é útil. E o cara que entra e não faz nada. Esse cara também não é útil. E Então, tem assim, o cara que ele é de confiança, mas o titular dele é tão bom que ele fica lá. Mas quando precisa dele, ele entra. Vou te dar um 592 exemplo. minutos em O Fábio era 39 goleiro jogos. do Cruzeiro. Você O quer fazer Rafael a era o conta de reserva. quanto ele O jogou Fábio sempre completo? jogava. Mas na hora que precisava do Rafael, ele não deixava Mas nenhum tipo goleiro de não é- problema. goleiro não é lateral. Tô te dando um exemplo. Não, mas o seu Sarabia exemplo é é ruim. assim, cara. Quando O você precisa do goleiro não é Sarabia, lateral, ele seu entra. exemplo é horrível. Ei, Chiu. Esse é um Ó, exemplo aliás, horrível. o Vamos Atlético- pegar de posição de linha. Aliás, Não tem o como. Guilherme O Souza- Sarabia tem que... Desculpa, só para terminar essa discussão, tem me perdoa. 592 minutos. O Sarabia tem 592 minutos em 39, 36 jogos no Cara, Atlético. porque o Natanael não Ele sai. Pô, mas Porque deveria. o Cuca não tira mas ele. deveria. E quando se o cara tira, é tão coloca. útil quanto Ele você jogou diz que no ele Rio de é, Janeiro agora, ele deveria ele jogar. comprometeu. Se ele é tão útil quanto você diz que ele é, ele deveria jogar. Mas ele Só não que é o seu inútil retrato também, vai ser... cara. Não, mas ele... Cara, peraí. Eu deixei bem claro. Existem dois tipos de inutilidade dentro de um elenco. Um cara que não é usado. Se esse cara não é O usado, Sarabia ele é não útil ao ser elenco, cara. utilizado Não diz sou mais a eu. respeito de escolhas do Cuca pra Sim, mim mas do ele- que de capacidade Cara, do Sarabia. eu não tô falando E o sobre- jogo de domingo pra mim Eu não sei provou se vocês isso. entenderam. Eu não tô falando sobre capacidade do Sarabia. Eu tô dizendo que ele não é utilizado. Se ele Erro do não é Cuca, pra mim. utilizado, Tô ele colocando não é mais, útil eu ao entendi o que elenco. você falou, você tá colocando mais Sim, elementos na isso, nossa eu discussão. entendo, não, eu te entendo. Aliás, Mas deixa eu não contar uma coisa joga. pra você. O jogador, o Cuca fez algumas escolhas. Uma delas foi a não utilização do Patrick.
Nós já falamos isso aqui 200 vezes. Quando o Patrick começou a jogar e teve uma sequência, o que aconteceu? A torcida. Mostrou qualidade. Mostrou qualidade. Olha Onde o é que jogador que tava estava aí esse no cara? Atlético. Onde que tava esse Onde é que cara? tava esse cara? Pois é. Eu digo, cadê? Aí o Natanael chegou e chegou bem. Chegou bem, né? Ninguém questionava a contratação do Natanael. Bom jogador. Só que o Saravia tem umas valências que ele, Natanael, não tem. O Saravia marca melhor do que ele. Tá certo? Vigor físico. Mais velocidade, mais vigor físico e tal. Então o Saravia é um cara que pra mim não pode descartar. E o Guilherme Souza, inclusive fenômeno, inclusive hoje pela manhã me trouxe uma informação de que o Atlético discute lá, inclusive a renovação dele, do Saravia. Então ele tem que renovar. Também tem que acho. renovar. Sabe, o Não tem mercado, que cara, o renovar, mercado. não é assim É que que o Paulinho, por exemplo, do Vasco, é um jogador, é que eu não sei, daqui a pouco o próprio Natanael pode ter uma proposta, etc e tal. O Paulinho vem pra base, conforme a gente informou, que é o lateral do Vasco. Agora, a questão do Patrick é um exemplo. Não estava usando, usou, ai que nossa, olha o que a gente tem aqui. Então por que eu estou dizendo sobre isso? Cara, gira, usa mais. Senão os caras não vão nunca ter confiança. Mas a gente Galã. está falando isso Os aqui há um caras bom nunca vão ganhar tempo. confiança. Deixa eu Sim. falar um Bom tempo negócio que a com gente tá você. falando O que eu isso estou aqui. dizendo é o seguinte, não dá simplesmente pro Cuca olhar pro Ivan Romano e falar assim, não, não dá. Olhar pro Caio Paulista, que ele pediu, falar assim, não, pensando bem não, cara. Tem que escalar e dar moral pros caras ganharem confiança. Se é o que tem no elenco, você não tem dinheiro para buscar outro, embora esteja no mercado, esteja gastando. Você não tem, você tem que usar. Vai ter Porque se jogos você que não vai usar, absorver. esses caras não vão Mas tem ganhar que parar confiança. de renovar com todo jogador que já foi bem em algum momento. Não, aí é outra discussão. Não, mas não é discussão do Sarabia. É o que você está falando. Porque tem Cara, que renovar. mas o Saravia... Cara, tem que buscar, Mas o tem Saravia... que mudar, tem que revelar na base. Então, cara, tá buscando Tem que dar o Paulinho no oportunidade pro Vasco. Vitor Gabriel, tem que chamar o Tá Paulinho. buscando o Paulinho no Vasco. Cara, o ciclo, ele não pode parar. Porque o ponto é, o Atlético tá onde tá hoje justamente por ter acreditado em jogadores que no passado foram importantes. O Vargas foi um cara importante em 2021, vocês queiram ou não, mas não tinha que renovar com ele. O Valu falava isso com a gente em 2022. Final de 22 é a exato, chance, né? Não tinha que ter renovado Quem? com Desculpa, que ele. o O André tá falando Vargas comigo aqui. foi um cara importante em Quem? 21, o Eduardo O Léo Vargas. Zagallo. O Léo Então, Zagallo. E deram pra ele, Tá. e deram pra ele um contrato justamente baseado no que você tá falando do Sarabia. Não, porque o Filipão foi lá e mas pediu pra ele foi ficar. legal. Não era O Filipão, era Filipão- o Tuco, o irmão. Filipão pediu Aí pra depois ficar. era o Tuco, depois o Cuca. Não e foi o aí Filipão, chega não. no início de Quem? 23 Qual é o foi que o Cudê. Filipão A reta Não tem final do nada a ver, Vargas o de Filipão 22, tem nada com inclusive, isso. é com o Cuca. A reta final de 22 do Vargas... Não, mas o Cuca sai também. Kardec, né? desculpa, é o Kardec. Não é que é a mesma coisa. Mas o Kardec não renovou o contrato. Filipão pediu. Mas ele não renovou o contrato. O Filipão só pediu pra ele ficar. Pra ficar. O Kardec Que era bom não de grupo, quis ir. que era bom de grupo. O Kardec não quis ir pro Criciúma, pros clubes que fizeram contato por ele. Ele teve propostas e ele, Kardec, não quis sair, porque ele entendia que o contrato interessante pra ele era do Atlético. O ponto é, justamente por situações como essa, o Atlético se enfiou onde tá. Cara, o Vargas foi importante? Foi lá atrás. Bacana, legal. Não significa que ele tenha que ter Teve importância oportunidades nenhuma. eternas no Atlético. Não significa isso. O Mariano foi importante? Pra caramba. Acho que até que foi o melhor jogador na final da Libertadores. Thiago. Mas o Mariano não tinha que ter Então esse você acha contrato que o Saravia renovado tem que dar até linha, é Thiago. isso? Ao fim da temporada, Thiago, sim, chega. eu posso Acabou, levantar uma passou. questão? Eu O posso só dar uma Natanael... faturadinha? Pode, lógico. É que poder não pode não, né? Pode não, o assunto Natanael vai voltar à tona. Eu fiquei caladinho aqui só escutando vocês. De leve. Vai lá de levinho. Daqui a pouco você volta. Viu? Você volta. Atenção, meus amigos do esporte. Tem camisa oficial do Atlético. Você só ganha. Fala comigo aí, Eltinho. Não, sobre o Natanael, eu vejo que nos últimos 5 jogos, o desempenho dele, a entrega dele, principalmente física, que chamava muita atenção, que ele conseguia chegar à frente muito bem para dar assistências, jogar a bola dentro da área, fazer algum passe ou um penúltimo passe, isso não tem acontecido nos últimos 5 jogos. Eu vejo que fisicamente ele caiu bastante. E o Saravia, ele tem algo que o Cuca gosta muito, que é entrega, entendimento tático. Eu acho que o Saravia pode ganhar a posição do Natanael bem próximo. Eu acho que pelo que o Cuca quer, pelo que ele pensa hoje, com as peças que ele tem nas mãos, principalmente com as ausências, né, que tem acontecido, o Saravia pode ser um jogador importante. Porque eu não sei se o Breno concorda comigo, que fisicamente uma entrega tática ele tem muito maior do que o Natanael. A gente pode questionar, quem é melhor? Quem é melhor? O Natanael chegou no Campeonato Mineiro e entregou
aos nossos olhos, pô, o Atlético encontrou um lateral, pô, ele foi bem, mas aí a gente vai com a régua do Campeonato Mineiro e às vezes a gente fica um pouco com algumas nuvens na frente dos nossos olhares. Mas agora, com ele jogando muitos jogos seguidos e eu vendo que a exigência física dele foi caindo, eu acho que o Saravia, para as próximas rodadas, ele pode ganhar um carinho maior aí dentro do Atlético. E a gente tem que lembrar o nível de enfrentamento que está acontecendo na vida do Natanael, né? Sim. Ele ficou, com todo o respeito que o Coritiba merece, mas ele esse ano está vindo enfrentar a Série A, os jogos da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, só contra o Flamengo ele vai enfrentar o Flamengo 4 vezes. Então é um outro nível de exigência técnica que acaba, para mim até, o Natanael é um lateral que ainda pode se desenvolver mais. Isso. Eu acho que ele eu não olho para o Natanael e vejo, é um jogador pronto. Não, eu acho que ele pode se desenvolver mais. E isso pode ser importante, a utilização do Saravia, para que o Saravia esteja mais apto, mais treinado. Sim. E o Natanael tenha um pouco mais de fôlego também, porque vai precisar. A temporada vai até 21 de dezembro. Em cima disso que né? você está falando, eu acho que para o jogo de amanhã, De quinta, o Cuca vai repetir. Eu acho que ele deveria, na minha opinião, o Saravia deveria começar. Você comemorou esse a jogo, derrota ontem aqui, né? Inclusive, querer polemizar, tá, o HG, mas o Thiago apostou que o Flamengo me deu 2 gols, né? No jogo, né? Que para ele ganhar a aposta. Só explica melhor isso aí. O Thiago apostou comigo aqui em público que ele dá 2 gols para mim. Quer dizer, se o Flamengo ganhar de 2-0, eu ganho a aposta. Não, 0-0. E 0-0 também, né? Ganha a aposta? Ganha? Ganha. Ganha. Você ganha só a partir de 3-0, né? E você apostou isso aqui em público. Só que, Eu achei que 0-0 a dava situação empate. do Atlético estava complicadíssima. Depois do que aconteceu no jogo de domingo, cresceu muito mais o meu otimismo. Então eu acho que a sua situação ficou pior. Inacreditável, cara. Porque, olha, Inacreditável. se o Cuca... O cara tá otimista depois da derrota. Não, tô otimista pelo que eu vi de postura, Você de devia ter entrega. vergonha. Você não devia ter pelo vergonha de falar isso resultado. com o torcedor atleticano. Eu acho que ele deveria manter o Saravia. Eu acho que o Scarpa foi muito bem na lateral. Eu acho que tem um reforço. Você deveria ter vergonha de falar isso com o torcedor O Lianco atleticano. volta para a zaga, é um baita reforço para enfrentar o Flamengo. E eu acho que ele deveria manter o que ele fez. Fausto Vera com o Alan Franco. Eu acho que o time é aquilo que Só jogou. lembrando que o Luiz Araújo deve ser titular no jogo de quinta, né? Mas eu acho que a gente tem que preocupar muito. Pra mim, ele faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Pra mim, o Luiz Araújo é o melhor jogador do Flamengo no momento, mas assim, ó, ele em silêncio. E ele do lado que ele cai, valor. E do lado que ele cai, precisa Bem de muito mais. cuidado, viu, da O defesa Luiz Araújo, no atleticana. momento, tá jogando bem mais que o Arrascaeta. Bem mais. Se eu fosse falar a palavra do Jorginho aqui, é pornográfico. Acho que é melhor. É a melhor palavra que eu usaria. O Jorginho Eu acho Jorginho é até pornográfico. chato de ver, não é? Chato, Eu não, é Parece que ele maravilhoso. joga a bola assim, tipo... Sabe? Coisa mais natural do mundo, assim. Ele joga muita bola. Olha aqui, Falei tem uma quando informação aqui. Na verdade, eu recebi uma pergunta, repassei a pergunta e obtive a resposta. Só que aí nós estamos falando do Cruzeiro, Valuzeiro. Eu recebi aqui uma pergunta do Saulo, grande Saulinho, beijo pra você. Pergunta, HG, vi agora no Instagram que tem proposta do Bayern pelo KJ. E eu confirmei aqui que não. Não tem proposta pelo KJ? Não. Nada. Sondagem toda hora. O cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro. A informação que eu obtive agora é que não tem nenhuma proposta na mesa do Cruzeiro pelo Caio Jorge. Tem alguma informação diferente? Não, é porque foi uma sondagem, mas isso aí foi... Cara, hoje a gente está em final de julho, final de junho que Pois é. existiu essa possibilidade. Então, sabe o que acontece, pessoal? O Instagram, até chamar atenção para isso. Vocês precisam se ligar, é que o Instagram, ele pega às vezes notícia de maio e ele vai jogando ali no feed. Então, o interessante Você tem que quando olhar você, sempre quando a você data, a receber datinha. uma notícia, desce um pouquinho a tela e olha a data da notícia, porque naquela oportunidade Sim, houve uma Foi sondagem. final de junho uma sondagem. Mas as pessoas Nada às vezes oficial. printam e mandam no WhatsApp como Esse se fosse tipo uma coisa atual e não é. Esse tipo de notícia, o torcedor do Cruzeiro nem tem como ver a data, porque quando ele acaba de ler, ele começa a ter até falta de ar, né? Porque você perdeu o Caio Jorge nesse momento agora, você tá doido.